a Batalha de Berlim. Ninguém já duvidava que, naqueles dias de abril de 1945, Berlim estava perdida. A capital do Terceiro Reich encontrava-se praticamente indefesa ante o ataque dos soviéticos. Os dirigentes alemães sempre subestimaram, desde o longínquo mês de setembro de 1939, a possibilidade de que o inimigo chegasse até ao coração da Alemanha. Não se tinha traçado planos nem preparado defesas. Bem recentemente, quando o exército soviético chegou às margens do Oder, nos princípios de 1945, é que começou a construir algumas fortificações. Tarde, muito tarde. Por outro lado, as comandos locais não contavam com tropas, armamentos, munições ou abastecimentos de qualquer tipo. Os homens que, anos antes, possuíam uma das mais formidáveis máquinas de guerra de todos os tempos, achavam-se agora em condições realmente lamentáveis. De fato, tinham que enfrentar uma imponente massa de aço que avançava sobre eles, tal como gigantescas tenazes, contando somente com frágeis batalhões e armamento obsoleto. Com a aproximação dos exércitos soviéticos, a cidade de Berlim tinha se convulsionado. Apressadamente, os comandos, improvisando soluções, iniciaram a construção de defesas. Mas era tarde, muito tarde. Contudo, os homens se entregaram à tarefa, febrilmente. Nos fins de fevereiro de 1945, já estava construído o primeiro cinturão de obras defensivas. A linha percorria os setores leste, sul e oeste da cidade. Estava constituída por uma série de pontos defensivos, pomposamente chamados pontos fortificados, fortalezas. Na realidade, tratava-se de trincheiras abertas apressadamente, nas quais tinham sido colocadas algumas metralhadoras, armas leves de todos os tipos, uns tantos morteiros e peças de artilharia. Casamatas de cimento, improvisadas, pretendiam dar solidez àquela leve linha de defesa. Os efetivos que guarneciam tais fortalezas eram, em sua maioria, batalhões do Volkssturm mal armados e pessimamente treinados. Por outro lado, muitas posições nem mesmo contavam com pessoal e se encontravam praticamente abandonadas. Uma segunda linha de defesa circundava Berlim. Era formada por 3 anéis concêntricos. O primeiro estava composto por diversos objetos, móveis ou fixos, que pudessem servir como obstáculos: veículos, velhos vagões de estrada de ferro carregados com blocos de pedras, restos de edifícios, casamatas, montanhas de escombros. A linha ininterrupta envolvia Berlim numa extensão de quase 100 quilômetros. O segundo anel se prolongava ao longo de uns 40 quilômetros e era constituído principalmente por armadilhas antitanques e espaldões de artilharia. O terceiro e mais interior tinha sido formado unindo entre si grandes edifícios e fortificando-os. Ali deveria ser feita a última resistência. No que se refere aos efetivos destinados à defesa, os cálculos do general Reymann previam que as necessidades mínimas elevavam-se à casa dos 200.000 homens, totalmente equipados e bem treinados. A realidade, contudo, estava muito aquém dos citados cálculos. A base da defesa, de fato, era feita por uns 60.000 homens do Volkssturm, cujas idades oscilavam entre os 15 e 70 anos. O Volkssturm, por outro lado, carecia de unidades de transporte de veículos, de armas e até de uniformes. Seus homens utilizavam 15 tipos diferentes de fuzis e 10 de metralhadoras. A munição, por sua vez, deveria ser distribuída em conformidade com os diferentes tipos de armamento. Em síntese, um só fato basta para esclarecer a situação da capacidade defensiva dos citados combatentes. Ao se iniciar o ataque soviético, cada homem do Volkssturm dispunha, em média, de 5 cartuchos.
As unidades populares se uniam batalhões das juventudes hitleristas, destacamentos de polícia, grupos da Luftwaffe convertidos em companhias de infantaria e uma variedade de soldados de todas as armas, todas as idades e todas as categorias. Um denominador comum servia para todos: pouco ou nenhum treinamento, a falta de armas e munições e uma direção vacilante e contraditória. Com referência aos blindados que deveriam enfrentar os soviéticos, um informe detalhado solicitado pelo general Raymond ressaltava que a dotação total de tanques com que Berlim contava para sua defesa subia a 25 unidades, achando-se outros 75 em fase de construção. A cidade encontrava-se, entretanto, submetida a uma insuportável tensão. Os civis, mulheres e crianças, em sua maioria, afastavam-se dos pontos-chave da defesa. Os setores que ainda permaneciam abertos ao trânsito eram fechados e bloqueados apressadamente. Os homens do Volkssturm e demais unidades dirigiam-se para os pontos determinados. Tinha começado a distribuição das últimas armas e aberto os armazéns de víveres. As patrulhas das SS percorriam as casas, requisitando e enviando para a frente todo o homem que se achasse em condições de manejar uma arma. Um movimento incomum e estranho, protagonizado por velozes automóveis que ostentavam bandeiras do partido nazista e da Wehrmacht, tinha começado. Individualmente em alguns casos, em pequenos grupos em outros. Muitos chefes do partido fugiam de Berlim, sozinhos ou acompanhados por suas famílias. Outros o faziam diretamente em caminhões, alguns pertencentes às forças combatentes, nos quais tinham entulhado móveis e obras de arte. Os civis, testemunhos daquele êxodo, compreendiam, enfim, que Berlim estava irremediavelmente perdida. Mais um indício se somou à convicção do fim iminente. Com efeito, em muitas das grandes fábricas e laboratórios que ainda funcionavam, os diretores reuniram o pessoal e transmitiram as instruções necessárias para proceder à destruição das instalações, tão logo lhes fosse ordenado. Entretanto, todo o contorno da cidade se tinha tornado vermelho pelos clarões dos incêndios. A artilharia soviética disparava sem cessar sobre os ninhos de resistência dos alemães, demolindo-os uns após outros. Nas encruzilhadas, nos abrigos rapidamente improvisados, nas casamatas, nas trincheiras e nos focos de resistência organizados nos edifícios, os grupos do Volkssturm e as unidades mistas que lutavam ao seu lado resistiam o mais que podiam ao ataque soviético. A resistência, contudo, não era levada em consideração. Bastava uma investida dos blindados para que aquelas frágeis linhas defensivas se desmoronassem estrepitosamente. Muitos homens, além disso, abandonavam suas armas, já sem munição e consequentemente inúteis, e fugiam procurando salvar a própria vida. A máxima confusão tinha-se apoderado da cidade e de seus habitantes. Os grandes empórios eram saqueados sucessivamente. Os depósitos oficiais de víveres tinham aberto as suas portas e distribuíam seus suprimentos sem qualquer limitação. Enquanto isso, um furacão de fogo e aço desabava sobre Berlim. Os mortos e feridos amontoavam-se nas ruas numa trágica desordem. Todos os serviços públicos estavam paralisados. Telégrafos, telefones, correios, esgotos, enfim, tudo tinha desaparecido. O caos começava a dominar a capital da Alemanha, nos cinturões defensivos. Entretanto, os homens do Volkssturm, das juventudes hitleristas, da polícia, da Wehrmacht, da Marinha, da Luftwaffe e das SS combatiam desesperadamente até esgotar as suas munições ou serem dizimados pelos tanques soviéticos, que avançavam incessantemente. Por cima deles, na retaguarda, em toda Berlim, as granadas da artilharia soviética caíam sem
tréguas, num constante e terrível martelamento. Berlim lentamente agonizava. A 26 de julho, o órgão oficial Völkischer Beobachter deixou de circular. Logo em seguida, surgiu um novo jornal, o Der Panzerbär, o Urso Blindado, destinado aos combatentes daquela derradeira batalha. As ruas da cidade, entretanto, já não eram mais transitáveis. Montanhas de escombros impediam o trânsito. As tubulações estouradas emergiam, já não havia mais gás, água e eletricidade. Os edifícios se desmoronavam ao receberem o impacto de centenas de granadas soviéticas. Milhares de berlinenses ficavam aprisionados pelos escombros sem que ninguém os pudesse socorrer. As patrulhas das SS, incansavelmente, continuavam prendendo e executando os homens que surpreendessem afastados dos cinturões de defesa. Centenas de berlinenses escondiam-se nos porões ou casas abandonadas, numa tentativa de evitar a morte. Ela, contudo, não dava trégua. Chegava tarde ou cedo em forma de granada soviética ou patrulhar de repressão. Berlim, indubitavelmente, agonizava. Seus habitantes morriam com ela. A 22 de abril, o telégrafo deixou de funcionar totalmente. A última mensagem que chegou à capital da Alemanha procedia de Tóquio. Desejava boa sorte aos defensores. Os T-34 e os canhões autopropulsados, entretanto, avançavam, como uma gigantesca pinça que se fechava em torno da capital da Alemanha. Depois dela, convergindo sobre aquela cidade que era o objetivo máximo, centenas de milhares de homens de todas as regiões da URSS cerravam fileiras, disparando as suas armas infatigavelmente. Tinham percorrido milhares de quilômetros e, por fim, tinham chegado. Bastava o golpe final e eles se preparavam para desfechá-lo. Nas proximidades e mesmo nos subúrbios de Berlim, os primeiros berlinenses começavam a cair prisioneiros dos soviéticos. Surgiam, ali, paralelamente, episódios díspares, profundamente contraditórios. As experiências adquiridas pelos vencidos, naquela ocasião, variavam entre o mais profundo terror e a melhor sensação de alívio. Com efeito, de acordo com uma regra invariável, os soldados soviéticos da primeira linha, veteranos da frente, eram disciplinados e corretos. Obedeciam a seus oficiais e evitavam cometer atos de barbaridade. Não saqueavam e nem violavam, distribuindo em muitos casos suas próprias rações entre os vencidos. Os oficiais, serenos e corretos, limitavam-se a identificar os prisioneiros e ainda a providenciar alimentos e remédios para os civis que ficassem atrás de suas linhas. Em muitos casos, também, e principalmente quando falavam com mulheres alemães, enfermeiras e freiras, as preveniam do que aconteceria quando chegassem depois deles as tropas da segunda linha. Porque, efetivamente, as vagas de soldados soviéticos que chegavam depois dos veteranos não se distinguiam por sua correção e disciplina. Pelo contrário, faziam do saque e da violação fato comum. No que se refere ao sistema de comando alemão, praticamente não existia mais. Os comandos locais, desligados do comando supremo, agiam por sua própria conta, manejando os seus efetivos à vontade e guiando-se pela precária informação que recolhiam sobre o terreno. As comunicações não existiam. As ordens eram despachadas por estafetas que frequentemente não chegavam aos seus destinos. Consequentemente, movimentos inexistentes eram dados como executados, propiciando, assim, a maior desorganização. Finalmente, os quartéis generais do OKH e do OKW foram fundidos sob um comando único, numa suprema tentativa para dar agilidade e elasticidade às comunicações e à elaboração de planos. Tanto uma coisa quanto outra se desenvolviam no terreno da improvisação. O comando supremo, agora OKH-OKW,
desconhecia a posição das unidades que defendiam Berlim, bem como das tropas que estavam em torno da capital, compreendendo-os das frentes do Oder e do Elba. Os pedidos de informes eram contínuos. As respostas parciais e errôneas. Em consequência, ordens eram emitidas para unidades que já não existiam. Em outros casos, ordens destinadas a unidades reais e com capacidade de luta não chegavam a destino ou o faziam 2 ou 3 vezes, contradizendo-se sucessivamente. Tal fato motivava que unidades inteiras abandonassem as suas posições em busca de outras, das quais se retiravam pouco depois com ordens de retornar à inicial. Ordens contra ordens, pedidos de apoio enviados a regimentos inexistentes, movimentos desdobrados por comandos que ignoravam o que se passava para além da porta de seu abrigo. Tudo contribuía para criar uma atmosfera de irrealidade. Os comandos rodeavam grandes mesas. Nelas, mapas detalhados apresentavam uma profusão de pequenas bandeiras, símbolos de unidades. Cada uma delas representava uma divisão, um regimento ou um batalhão. Em muitos casos, contudo, em tais momentos, já não existiam uns e outros. Entretanto, Berlim ardia. Os incêndios corriam pela capital, propagando-se rapidamente. Os serviços de bombeiros já não existiam. Os efetivos do Corpo de Bombeiros, por sua vez, mobilizados e armados precipitadamente, tinham sido enviados aos redutos defensivos para enfrentar os soviéticos. Todas as unidades da defesa pediam desesperadamente reforços: homens, armas, munições, blindados, combustível. De nada se dispunha. Todos os homens se achavam empunhando armas. Todos os suprimentos de munições tinham sido distribuídos. Todo o combustível se tinha esgotado. Berlim se debatia, agonizando. O fim tinha chegado. Hitler, entretanto, emitia com doentia insistência sua única ordem, repetida até o cansaço: resistir, resistir, resistir. Os soviéticos, por seu lado, lançando na batalha as suas colunas de combatentes em quantidades que pareciam inesgotáveis, destroçavam as defesas umas após outros e avançavam sem pausa. Atacavam por todos os lados, infatigavelmente, sem reparar nas baixos, arrasando os ninhos de resistência. Os blindados avançavam na primeira fila, disparando seus canhões e investindo contra as defesas. Depois deles, a infantaria ocupava os edifícios, desalojando os defensores ou eliminando-os. Alguns redutos que se distinguiam por sua tenacidade eram dinamitados sem perda de tempo e voavam pelos ares. Assim, edifícios nos quais lutavam alemães e soviéticos desabavam sobre os defensores e os atacantes, enterrando vivos uns e outros. Soldados soviéticos, munidos de lança-chamas, que avançavam logo após a infantaria de choque, exterminavam os destacamentos alemães que ficavam na retaguarda dos soviéticos se não se rendessem instantaneamente. O morticínio atingia a níveis alucinantes. Milhares de homens morriam a cada minuto. Nada nem ninguém poderia socorrê-los. Aquilo era um furacão que devorava lenta, mas firmemente, a todos que se colocassem em seu caminho. Dezenas de soldados alemães vagavam desorientados, aturdidos pela violência dos combates. Sem encontrar o rumo que lhes permitisse escapar daquele inferno, os diversos setores de Berlim começavam a cair em mãos dos soviéticos, sucessivamente. Zehlendorf foi tomado rapidamente. Pankow resistiu 48 horas ao embate dos efetivos blindados dos soviéticos. Em Wedinf combateu-se 3 dias, violentamente e sem quartel. As barricadas eram despedaçadas em sequência. Os abrigos desapareciam demolidos pelos disparos da artilharia soviética. Nuvens de pó, cimento e pedaços humanos voavam pelos ares depois dos impactos das granadas de grande calibre.
A população civil, entretanto, assistia aterrorizada, refugiada nos porões, àquela luta sem quartel. Mulheres, crianças e velhos careciam de alimentos, água e medicamentos. Muitos abrigos ficavam inundados quando os encanamentos que corriam pelo subsolo arrebentavam. Desta forma, centenas de mulheres e homens morriam afogados, sem esperanças e nem possibilidades de abandonar aquelas armadilhas. Os incêndios na superfície tinham alcançado tal magnitude que o clarão intensíssimo iluminava a cidade. Os reduzidos grupos de bombeiros que procuravam debelar os incêndios eram metralhados imediatamente pelos aviões soviéticos que sobrevoavam a cidade. Berlim estava sendo consumida por um gigantesco holocausto. As pontes existentes em Berlim eram 248. Desse total, 120 já tinham sido destruídas, a fim de diminuir a progressão dos soviéticos. Inumeráveis destacamentos das SS percorriam a cidade destruindo tudo que pudesse ter utilidade para os soviéticos. A falta de dinamite fazia que, em muitos casos, fossem empregadas diretamente bombas de aviação. A 28 de abril, os soviéticos tinham apertado o cerco e os alemães se defendiam na zona central da cidade. Somente um corredor ainda se mantinha aberto na direção oeste de Berlim e era mantido desesperadamente pelos alemães. O relato de um oficial do 57 Gagraso Corpo de Tanques trata desses momentos. O texto diz: abril 25. 5:30 da madrugada. Novos ataques maciços de tanques. Somos obrigados a nos retirar. Recebemos ordens da chancelaria. Nossa divisão deve deslocar-se imediatamente para Alexanderplatz, ao norte. Às 9 a ordem foi cancelada. Às 10, o ataque russo contra o aeroporto se tornou irresistível. São erguidas novas linhas de defesa no centro. Forte luta nas ruas. Existem muitas baixas entre os civis. Por todos os lodos se vê animais moribundos. As mulheres fogem de porão em porão. Estão nos empurrando para o noroeste. Novas ordens de avançar para o norte, como foi indicado anteriormente. É evidente que existe uma completa desordem nos centros de comando. Sem dúvida, as informações que recebem no Führerbunker são falsas. Ordenam que nos responsabilizemos por posições que já estão em mãos dos russos. Chegamos e nos retiramos ante os frequentes ataques aéreos dos russos. Inscrições nas paredes dos casas dizem: as horas antes do amanhecer são as mais escuras e retiramo-nos, mas apesar disso estamos vencendo. Achamos corpos de desertores enforcados ou mortos à bala. O que nossos olhos veem nessa marcha nos ficará gravado para sempre. A última hora da tarde, a formação de uma nova organização, Corpo de Voluntários Morinke. Tragam suas armas, seus equipamentos e a comida de que disponham. Todo alemão é necessário. A luta agora se concentra no setor comercial, de bancos e bolsa. Ocorrem as primeiras escaramuças nos túneis dos trens subterrâneos, por onde os russos tentam infiltrar-se ocupando posições por trás das nossas linhas. Os túneis estão repletos de civis. Abril 26. A noite está avermelhada pelo fogo. Ouve-se os estrondos dos canhoneiros e das explosões. A não ser isso, o silêncio é profundo e terrível. Disparam contra nós de muitas casas. Seguramente se trata de trabalhadores estrangeiros. Notícias. Disse que o comandante da cidade foi substituído. O general Weidling assume o cargo. O general Mummer põe-se à frente das forças de tanques. Por volta das 5:30. Outro pavoroso fogo concentrado de artilharia. Os russos atacam. Devemos retirar-nos novamente. Lutando rua por rua, 3 de nós perguntamos esta manhã: onde está Wenck? Garantiram-nos que as pontas de lança de Wenck estão em Werder, 37 km sudeste de Berlim. Ninguém se entende. Um informe fidedigno do Ministério da Propaganda diz que
todas as tropas da frente do Elbamarchand para Berlim. Por volta das 11 horas, L. regressa do Ministério do Propaganda, com os olhos brilhantes, e nos traz um informe que acaba de receber diretamente do secretário de Estado, Naumann. Foram abertas negociações com as potências do Oeste. Teremos que sacrificar alguma coisa. Porém, as potências do Oeste não permitirão que os russos se apoderem de Berlim. O moral de todos sobe enormemente. L nos informa estar absolutamente seguro de que não teremos que lutar mais do que 24 horas, digamos 48, no máximo. Chega às nossas mãos um exemplar do jornal de Goebbels der Angriff. Um artigo confirma o que acaba de nos ser dito por Lélida. As táticas dos bolcheviques indicam que já sabem que os reforços do Oeste logo chegarão a Berlim. Nesta batalha se decidirá a nossa sorte, a sorte da Europa. Se nos mantivermos firmes, a guinada que esta guerra dará será decisiva. Contudo, existe algo que me surpreende. Em outra de suas colunas, o jornal diz também: se resistirmos ao ataque sem perigo dos soviéticos, aqui, na nossa principal linha de defesa, no próprio coração de Berlim, o resultado da guerra se inverterá. Independentemente do que os Estados Unidos e a Inglaterra decidirem. Foi instalado um novo posto de comando nos túneis da estrada de ferro Anhalt. A estação parece um campo de artilharia. As mulheres e crianças escondem-se agachadas em buracos e cantos atentas ao menor ruído da batalha. As granadas destroçam os telhados. O cimento começa a cair do teto, cheiro de pólvora e fumo nos túneis. Imediatamente a guerra açoita o nosso posto de comando. Gritos, choro e blasfêmias no túnel. Lutamos pela posse das escadas que conduzem para a rua. A água começa a correr pelos túneis, e o pânico se apodera da multidão, que cai por cima dos trilhos e das pessoas que estavam dormindo. As crianças e os feridos são abandonados e pisados até a morte. A água os cobre. Sobe quase 1 metro e começa a baixar lentamente. O pânico se espalha e dura horas e horas. Muitos se afogaram. Por que isso aconteceu? Alguém, obedecendo ordens de alguém, determinou que os engenheiros explodissem as represas de um dos canais para inundar os túneis e evitar que os russos continuassem passando por eles. Às últimas horas da tarde, mudamos novamente de posição. Presenciamos um espetáculo terrível à entrada da estação do subterrâneo a poucos metros do nível da rua. O impacto de uma bomba de grande potência destruiu o teto, e homens, mulheres, crianças e soldados foram literalmente esmagados contra a parede pela força da explosão. À noite, uma pequena trégua no tiroteio. Abril 27. Continuam os ataques sem cessar durante toda a noite. Cada vez existem mais sinais de que isto está para acabar. Mas não há nada que se possa fazer, não se pode abandonar a luta no último instante e se arrepender o resto da vida. K nos traz novos informes. Diz que uma divisão de tanques americanos já está a caminho de Berlim. Disse que na chancelaria estão mais certos do que nunca da vitória final. Só existem comunicações entre as tropas, com exceção de uns poucos batalhões que, entretanto, possuem equipamento de rádio. Os cabos telefônicos foram despedaçados pelas granadas. As condições físicas em que se vive são indescritíveis. Não existe descanso nem fôlego. Come-se de qualquer maneira e apenas existe pão. Bebemos água que tiramos dos túneis. Ataques de nervos. Os feridos que não estejam praticamente esquartejados são considerados como tal. Os civis, escondidos nos porões, têm medo. Muitos foram enforcados como desertores. Os pelotões volantes do Conselho Sumaríssimo retiram os civis dos porões onde encontrem desertores, por cumplicidade. Este Tribunal Sumaríssimo aparece hoje em nosso setor frequentemente.
É formado por oficiais das SS, muito jovens. Não existe um só que possua medalhas ou condecorações de qualquer classe. São cegamente fanáticos. A esperança de terminar tudo e o temor dos conselhos fazem com que nossos homens retornem à luta. O general Mummert solicita que cessem essas visitas ao nosso setor. Uma divisão como a nossa, que se orgulha de contar em suas fileiras como a maior proporção de homens que ostentam as maiores condecorações por seu valor e arrojo, não merece ser perseguida por rapazolas como estes. Ficou decidido terminar a bala com a justiça que qualquer tribunal venha impor no nosso setor. Toda a grande extensão da Potsdamer Platz está arrasada e em ruínas. Existem montões de veículos destruídos, ambulâncias meio esmagadas com feridos dentro. Mortos por toda a parte. Muitos, terrivelmente despedaçados pelos tanques e caminhões que lhes passaram por cima. Pela noite, procuramos estabelecer contato com o Ministério da Propaganda para saber mais notícias de Wenck e das divisões americanas. Existem rumores de que também o 9, o exército se dirige para Berlim. No oeste, estão sendo feitos tratados para uma paz geral. Violento conhoneou no centro da cidade. Já não podemos manter nossas atuais posições. Às 4 da madrugada nos retiramos pelos túneis da estrada de ferro. No túnel contíguo ao nosso, os russos marcham na direção oposta, na direção das posições que acabamos de perder. Na noite de 28 para 29 de abril de 1945, os canhões soviéticos da 150ª Divisão lançaram as suas primeiras granadas contra a chancelaria do Reich. Nos arredores, entretanto, os efetivos soviéticos lutavam ferozmente contra as unidades alemãs que defendiam os edifícios vizinhos. Os canhões e catiuxas disparavam a queima-roupa, quase em fazer pontaria, em meio a um estrondo espantoso. O matraquear de centenas de metralhadoras de todos os calibres se somava a esse fatídico concerto. Naqueles momentos, o setor da chancelaria se tinha convertido num verdadeiro inferno de aço, fogo e gritos. Os corpos dos defensores voavam pelos ares, despedaçados. As posições se fragmentavam. As casamatas voavam em 1000 pedaços. Os soviéticos avançavam sem parar, aproximando-se lentamente do último reduto. Para dezenas de milhares de cidadãos alemães, a luta se tinha convertido numa longa agônia. Muitos, milhares, dezenas de milhares, caíam numa indiferença total, alheios aos sucessos e totalmente desligados da realidade. Uma ideia fixa os torturava. O final da luta, a paz, o silêncio. Já não importava mais o resultado da guerra. Não importava cair em mãos dos soviéticos. Não importava o que poderia acontecer. Somente interessava o fim daquele pesadelo. Na manhã de 30 de abril, restava em poder dos alemães, em Berlim, um estreito setor de uns 12 quilômetros de comprimento. Ali, os últimos defensores da capital do Terceiro Reich lutavam, disparando as suas armas obsoletas a esmo. O fim estava próximo. O pano não tardaria a cair, pondo fim ao último ato daquele espantoso drama, a rendição 2 de maio de 1945. À 1 hora da madrugada, a luta prossegue com intensidade crescente. Os destacamentos das SS lutam desesperadamente, retrocedendo sempre. Os soviéticos, disparando um dilúvio de granadas, avançam para eles. Canhões, metralhadoras, lança-chamas e fuzis atiçam sem parar. Os homens lutam mecanicamente, já alheios aos disparos, explosões, desmoronamentos e alaridos. Ninguém parece ter ideia do que está acontecendo. Transformados em espectros, os soldados alemães disparam, carregam suas armas e tornam a disparar. Os comandos alemães, em compensação, avaliam a situação na sua real gravidade.
e a consequência é traduzida pouco depois da 1 hora da madrugada do dia 2 de maio. A essa hora, os serviços de comunicação da 79ª Divisão de Fuzileiros do Exército Vermelho captam uma mensagem provinda das linhas alemães. Seu texto é breve. Alô? Aqui é o 56 Gadros Corpo Panzer. Pedimos cessar fogo. Às 12h50 min, enviaremos parlamentares à ponte de Potsdam. Irão sob bandeira branca. Aguardamos resposta. A resposta soviética não se fez esperar. Compreendido. Transmitiremos o pedido ao chefe do Estado-Maior. Imediatamente depois de ter recebido a mensagem, Zhukov determina o cessar-fogo. Horas depois, às 12h50 min do dia 2 de maio, o tenente-coronel von Duffing, chefe do Estado-Maior de Weidling, acompanhado por outros comandantes, chega à ponte de Potsdam, empunhando a bandeira branca. Os parlamentares alemães são imediatamente conduzidos ao quartel-general de Zhukov. Pouco depois, os alto-falantes em toda a cidade anunciavam o fim das hostilidades. Os disparos, contudo, continuariam sendo ouvidos por vários dias. A luta, oficialmente, tinha terminado. A Batalha de Berlim tinha cessado. A capital do Terceiro Reich já estava em poder dos soviéticos. A queda de Berlim significava, nem mais nem menos, o fim da guerra. Enquanto isso, no subsolo da chancelaria, no refúgio blindado de Hitler-Altro, drama se desenrolava, anexo o último comunicado alemão. É o seguinte o texto do último comunicado emitido pelo quartel-general da Wehrmacht no dia 9 de maio de 1945. Na Prússia Oriental, as divisões alemãs defendiam, combatendo com todas as suas forças, o estuário do Vístula e a parte ocidental do Friedrichshafen. Distinguiu-se na luta a 7ª Divisão de Infantaria. Pelo valor demonstrado, o seu comandante, o general von Saucken, foi condecorado com as folhas de carvalho, com espadas e brilhantes, para sua cruz de ferro de cavalheiro. O grupo operacional que luta na Curlândia e que, sob as ordens do general de infantaria Hilpert, opôs durante meses férrea resistência às formações blindadas e de infantaria, muito superiores conquistou glória eterna. O grupo repeliu os ultimatos de rendição, enquanto, em perfeita ordem, os aviões de transporte, voando para o oeste, continuavam transportando os feridos e os pais de família. Os oficiais e o Estado-Maior permaneceram junto aos soldados. À meia-noite, de acordo com as condições aceitas por nós, cessaram as hostilidades e os movimentos de tropas. Os defensores de Breslávia, que durante 2 meses repeliram os ataques soviéticos, depois de uma heróica resistência, foram, no último minuto, vencidos pela superioridade inimiga. Nas frentes sudeste e leste, os Estados-Maiores receberam ordens de cessar fogo. Nos setores afastados da pátria, os defensores das bases atlânticas, as tropas da Noruega e as guarnições das ilhas do Egeu justificaram, por sua obediência e disciplina, a tradicional honra do soldado alemão. A partir da meia-noite, as armas silenciaram. Por ordem do grande almirante, as Forças Armadas finalizaram uma luta sem perspectivas. O sim termina uma luta heróica, que durou quase 5 anos, que nos deu grandes vitórias e também duras derrotas. As forças alemãs sucumbiram ante a superioridade inimiga em homens e material. Fiel a seu próprio juramento, o soldado alemão cumpriu tarefas que se tornarão inesquecíveis. O próprio inimigo não poderá deixar de reconhecê-lo, admitindo os sacrifícios do soldado alemão na terra, no mar e no ar. Cada soldado pode, portanto, depor sem escrúpulos as armas e dedicar-se, nesta hora gravíssima da nossa história, à tarefa de reconstruir a pátria. Dispositivo alemão. Desdobramentos das forças nazistas na frente leste,
A partir de abril de 1944, fins de abril de 1944, 4 grupos de exércitos. Grupo de Exércitos N, General Lindemann, Grupo de Exércitos Centro. General von Busch, Grupo de Exércitos Ucrânia N. General Model Grupo de Exércitos Ucrânia S, General Schwerner fins de julho de 1944, 5 grupos de exércitos. Grupo de Exércitos N, General Schwerner, Grupo de Exércitos Centro. General von Busch, Grupo de Exércitos Ucrânia S, General Friesner, Grupo de Exércitos E, Iugoslávia. General Loher, Grupo de Exércitos F, Grécia. Marechal von Weichs, janeiro de 1945. Frente da Curlândia, General Gunther, Grupo de Exércitos Vístula. Himmler, depois Heinrichs, Grupo de Exércitos Centro. General Harpe, depois Schorner e von Vietinghoff, Grupo de Exércitos Sul. General Wohler, depois Schorner, Grupo de Exércitos E. Marechal von Weichs o de maio de 1945. Frente da Curlândia, Gunther, Curlândia, Grupo de Exércitos Centro, Rendulic, Oder-Neisse, Grupo de Exércitos Sul, Schorner, Boêmia, Grupo de Exércitos E. Von Weichs, Hungria e Iugoslávia, 15 dias de abril, 15 de abril. Vinda da Alemanha Meridional, Eva Braun chega a Berlim para se reunir a Hitler, 23 de abril. São emitidas ordens para resistir até ao último homem. São criados os tribunais sumários, 23 e 24 de abril. Os efetivos da primeira frente da Rússia Branca, sob o comando do Marechal Zhukov, conquistam Frankfurt sobre o Oder, Oranienburg, Birkenwerder, Pankow, Friedrichsfeld e Köpenick. As tropas da primeira frente da Ucrânia, sob o comando do Marechal Koniev, apoderam-se de Cottbus, Lüben, Zossen, Belzig, Marienfeld, Trebin e Teltow, 24 de abril. O coronel-general von Grein é chamado a Berlim. Soviéticos e alemães combatem no aeroporto de Tempelhof, 24 de abril. A cidade de Berlim é cercada. As vanguardas soviéticas penetram em diversos pontos. Combate-se intensamente no canal Teltow. Soviéticos ultrapassam os subúrbios e avançam para o centro da cidade. 26 de abril. O coronel-general von Grein é ferido por uma granada antiaérea quando sobrevoava Berlim. A aviadora Hannah Wright aterrissa próximo da porta de Brandemburgo. O general Weidling é nomeado comandante da Fortaleza de Berlim, 26 e 27 de abril. Durante a noite, Hitler solicita ao general Schorner um ataque que levante o sítio de Berlim. 27 de abril. Ordena-se que sejam abertas as comportas do Spree para inundar os túneis. Milhares de civis e soldados morrem afogados. Hitler demite o general das SS Steiner, que deveria lançar um ataque pelo norte para libertar Berlim. O coronel-general soviético Bersarin é nomeado comandante de Berlim. As tropas soviéticas conquistam Potsdam e Spandau, 28 de abril. O general Krebs telefona pela última vez para o Marechal Keitel. Se a ajuda não chegar a Berlim dentro de 24 horas, será muito tarde. Keitel se dirige a Busse e Wenck, exigindo-lhes ação, monsagem de Bormann a Dönitz. A chancelaria é um montão de ruínas. Combate-se encarniçadamente nas ruas da capital alemã. O Volkssturm e as juventudes hitleristas lutam desesperadamente, apesar da falta de elementos e de sua pouca instrução. 28 e 29 de abril. Por ordem do Führer, Hannah, Wright e von Grein saem de Berlim em avião dirigindo-se para Hechlin, a fim de seguir depois para Plön, onde se encontra o quartel-general de Dönitz. Ali deverão prender Himmler, que estabeleceu contato com o inimigo. Himmler nega a acusação. No dia seguinte, a situação já está superada com a morte de Hitler. Durante a noite, o ataque do corpo de exército de Wenneck é detido pelos soviéticos. Nesta mesma noite, Hitler se casa com Eva Braun.
sendo testemunhas Goebbels e Bormann. Hitler dita o seu testamento político contra 29 de abril. O general Weidling, em que informa que os soviéticos estão em Saarlandstraße. Weidling esclarece que os soviéticos, no máximo até 1 de maio, estarão diante do abrigo de Hitler. Propõe imediatamente que se tente a fuga enquanto há tempo. Axmann, das juventudes hitleristas, o apoia. Hitler, contudo, repele a proposta. Os tanques soviéticos passam, deixando para trás a estação Anhalter-Bahnhof. Luta-se intensamente na Praça de Potsdam e na Hermann-Goering-Straße. Os canhões soviéticos continuam arrasando a cidade. O fogo começa a se concentrar na área do abrigo de Hitler, 29 e 30 de abril. A luta continua com mais intensidade do que nunca. A artilharia soviética bombardeia a Wilhelmstrasse e a chancelaria. O fogo sobre a cidade é intenso, os poços. Os canhões soviéticos disparam metodicamente demolindo após quarteirão. A luta, nas ruas, atinge grande dramaticidade. Edifícios inteiros são demolidos com cargas de dinamite, 2 de maio. Pouco depois da meia-noite, uma mensagem chega às linhas soviéticas. Foi transmitida pelo 57 o corpo blindado, rendendo-se, Weidling desloca para as linhas soviéticas, debaixo de bandeira branca. Ali é recebido por Zhukov. Os soviéticos aceitam o cessar-fogo. Alto-falantes difundem por toda a cidade a notícia do cessar-fogo, convidando os combatentes a aceitar os termos e a depor as armas. A maioria das unidades alemãs se rendem. Algumas, contudo, continuarão combatendo por vários dias ainda. Esta foi mais uma história da Segunda Guerra Mundial. Por hoje ficamos por aqui e em breve traremos mais histórias interessantes para você. Gostou do conteúdo? Curta e siga o nosso canal. Segunda Guerra História Channel agradece.